Olá, boa tarde. Quem ainda não está sentada aqui nos lugares à frente, sejam bem-vindos a mais uma Conversa do Avesso. É uma honra poder fazer aqui uma pequena introdução a esta 7ª Conversa do Avesso. Para quem nunca assistiu, estas conversas foram desenhadas de raiz pela Paula Perfeito, que é atualmente presidente da PWN Lisbon e fundadora do Entrevistas. As conversas do avesso são umas conversas que se pretendem informais, neste formato intimista e neste tão belo espaço, que é o Coletivo 284, neste caso, e que colocam sempre em contraponto duas personalidades. São duas personalidades que podem ser muito diferentes, pouco diferentes, num aspecto ou noutro. É o que nós descobrimos em cada conversa do avesso. E neste caso, o tema que nos traz aqui hoje é um tema sobre formação, como viram pelo título da conversa. É um tema sobre como é que a mesma formação vai gerar diferentes trajetórias ou diferentes caminhos, diferentes percursos. E é isso que vamos ouvir pela Rita Nabeiro, administradora do Grupo Nabeiro e também board member da PWN Lisbon, e pelo Tony Grill, designer e diretor de arte, com a moderação da Paula Perfeito. Eu antevejo que se calhar esta mesma formação vai levar a caminhos completamente distintos. Mas a dúvida que eu tenho e que lanço para que todos reflitam é de facto se são assim tão distintos ou são apenas diferentes formas de ver um caminho. Duas notas indispensáveis. Não estaríamos aqui se não fosse também pelas mãos e pela sabedoria e pelo detalhe, quer de Paulo André, quer da Cristina Domingos Reis, enquanto representantes do Coletivo 284. Muito obrigada. E também à Adega Maior e à Delta Cafés por se associarem mais uma vez a esta iniciativa. Espero que gostem, reflitam, coloquem algumas questões no fim e agora passo o comando à Paula Perfeito, que levará esta moderação. Rita deste lado, o Tony ali, façam como se estivessem em casa. Muito bem, fiquem à vontade. Muito obrigada, Mariana, pelas tuas sempre sábias palavras, pelo conforto que nos deixas na introdução. Muito obrigada pela presença de todos. E eu começo sem cerimónias. Ele entrou nas artes numa escola estilo António Arroios, em França, e numa época em que não se falava de design. Formou-se numa academia de desenho de mobiliário de elite em Paris. Ao longo do percurso formativo, de todo o percurso formativo, foi aprendendo que por detrás dos produtos, aliás, ainda por detrás do desenho, estão, e sempre, as pessoas. Ela licenciou-se em Design de Comunicação na Faculdade de Belas Artes de Lisboa e, depois de umas certas incursões por algumas agências de comunicação, inclusive em Itália, iniciou a sua atividade no negócio familiar em 2006, no marketing da Delta Cafés e, posteriormente, na construção e no desenvolvimento da Adega Maior. Ele aceitou com um brilho nos olhos o desafio que em 1998 o designer português Marcos Santos lhe lançou para fazer um estágio na Expo 98, outros tempos. Foi uma experiência decisiva que lhe alterou profundamente a rota. Ela, na sua dedicação à criação de impacto na sociedade, foi convidada para integrar a direção da BCSD Portugal, a direção da PWN Lisbon, assim como o Conselho Geral da Nova, o Conselho Diretivo do CCB. Ele trocou Paris por Lisboa e é apaixonadíssimo por este nosso país que lhe deu para comunicar também a língua de Camões. Com as marcas de luxo mais reputadas, como a Topázio no palmarés, é designer e diretor de arte. Ela, eterna perguntadora, administradora executiva do Grupo Nabeiro e CEO da Adega Maior, dois profissionais de excelência que, a partir do design, desenharam dois percursos diferentes e, certamente, estou disso convicta das melhores pessoas que podemos ter connosco, comigo, convosco, Rita Nabeiro e Tony Grill, de novo apresentados. Rita, começo por ti.
Permite-me dizer assim, a marca Rita Nabeiros é indesligável daquele lugar de origem que o comendador Rui Nabeiros fez questão de que se mantivesse a sede do grupo Delta Cafés, mesmo quando este grupo começou a internacionalizar-se e a ganhar dimensão e escala de multinacional. Fala-nos de Campo Maior, esse lugar aonde vais e de onde regressas todas as semanas, como o coração de um lugar a partir do qual foi criado do zero um império, chamemos-lhe assim, e sempre à luz desse conceito de raiz, desse lugar de origem que é tão importante para definir quem somos. Bem, boa tarde, antes de mais. Vão-me ouvir? Eu creio que sim. Obrigada pelo convite e obrigada por esta introdução tão bonita, não é? As palmas eram, obviamente, para ti. É um prazer estar aqui à conversa. E começaste por perguntar pela marca Rita Nabeiro. Eu acho que as marcas levam muito tempo a construir. Eu acho que eu talvez queira deixar a minha marca quando já não estiver cá. Não sei se já criei a minha marca, mas pronto, para isso já lá vamos em termos de conversa. Em relação à origem, é algo que eu valorizo bastante. E é engraçado, apesar de eu considerar-me ainda uma pessoa criativa, eu também tenho um apego grande à origem, àquilo que no fundo é a nossa cultura, no sentido mais simples daquilo que são as nossas tradições, mas gosto muito de pensar em como é que as podemos reinventar. E aí, neste caso, Campo Maior é terreno fértil para essa criação e foi isso que eu vi sempre no legado que obviamente o meu avô nos deixa e que criou, porque era alguém muito imaginativo, não é? E eu acho que quando temos a imaginação, acho que há uma frase do Carl Sagan, que a ver se agora não me recordo, mas qualquer coisa como... muitas vezes a imaginação pode não nos levar a lugar nenhum, mas sem ela é que efetivamente não chegamos a esse lugar. O meu avô tem uma outra curiosa que ele dizia: temos que ser líder da imaginação, de facto, para criar aquilo que não existe. E muitas vezes num terreno ou num território que era, se olharmos para o passado, nos anos 60, muito pobre, quase em vários níveis. E foi preciso essa imaginação, foi preciso essa garra, e eu acho que foi isso que eu também, é isso que eu trago desse legado bonito. E tento acrescentar, porque eu também já sou fruto de uma outra geração, segui aquilo que eu gostava, felizmente, nunca ninguém me impôs. Era um curso que apesar de talvez uns anos depois do Tony, mas e aqui em Portugal não era tão comum ainda, assim, o design já se falava, obviamente, mas não era assim um curso muito comum ainda. Eu lembro-me de ter que explicar à minha família o que era o design de comunicação. Design de comunicação, olha, é aquela coisa, ela faz, e buscava, não é no sentido pejorativo, mas ela faz os bonecos. era uns logotipos, e na verdade é perceber que é tudo que nos comunica visualmente, e eu sou uma pessoa que gosta da parte da estética, mas não só pela beleza em si, mas acredito nas coisas, já lá vamos, se calhar, essa parte da conversa. E já lá vamos o design de comunicação também. Mas é isso, ou seja... Recentrando a conversa em Campo Maior. Em Campo Maior, eu não nasci em Campo Maior, eu já nasci aqui em Lisboa, e com a minha mãe, também é de Campo Maior, minha família é toda de lá, por isso... mãe, pai, avós de um lado e do outro, por isso muito original, mas é curioso porque é uma terra de afetos e lembro-me nos anos 80, eu nasci em 1980 e no final dos anos 80 tenho memórias de um sítio onde é a fábrica hoje e que foi crescendo. Era um monte alentejano, tinha as vacas, tinha as galinhas, e depois foi sempre construindo, pensando um bocadinho, foi um crescimento orgânico. Foi sonhando um bocadinho mais o meu avô, e não só, e as pessoas que no fundo trabalhavam com ele, e foi acrescentando pedaços ao sonho. Não era uma coisa de megalomania, era algo que tinha umas raízes muito, muito assentes, e de pensar de um passo, mas este passo está firme, então posso dar o outro. Mas dava passos, não ficava no mesmo sítio. E por isso imaginação. Há um lado que é um lado familiar, e depois obviamente hoje em dia um lado também profissional muito, muito forte e muito enraizado. Muito bem, Rita. Tony, nasceste como a própria PWN Global em França.
embora uma década antes da própria PWN Global. E na França de Valéry Giscard d'Estaing, que tinha então ganho as eleições presidenciais contra François Mitterrand, que depois, mais tarde, recupera e ganha as eleições mais tarde. E estávamos numa França, numa Europa, então, muito focada na Comunidade Económica Europeia, mais ou menos para nos situarmos. Que memórias tens desse tempo e que possam ter conduzido, que possam ter, no fundo, contribuído para construir algumas das principais referências que levaram à pessoa em que te tornaste? Ora, boa tarde e obrigado por o convite. É um grande prazer estar aqui no meio de boas pessoas. Este sotaque não engana, não é? Nasci em França e cresci lá. Eu cresci num ambiente multicultural e represento um pouco esses valores da República, de Valéry Giscard d'Estaing, influência de várias culturas. Primeiro em casa, portanto, a cultura portuguesa, pelos meus pais, e na escola francesa. Portanto, o meu dia-a-dia era dividido entre França e Portugal. Em casa falavam português? Ora bem, é curioso, porque o meu pai falava português, a minha mãe portuguesa falava francês comigo, e eu com os dois respondia em francês. Portanto, e ainda hoje é natural. Portanto, quando falo com a minha mãe... É uma dinâmica familiar natural. Portanto, nem reparo na língua que eu utilizo com eles. Mas depois também vivi numa pequena cidade em França, em que um pequeno bairro era um concentrado de culturas diferentes do mundo. Africano, europeu, português, francês, tudo à mistura. Portanto, ao jogar a bola era quase um campeonato mundial, portanto, multicultural. E cresci neste ambiente muito engraçado, de várias culturas. E isto abriu um bocadinho a minha perspectiva fora de França, para o mundo. Muito bem. Rita, não forçosamente centrando aqui a nossa conversa em Campo Maior, mas com certeza que várias das tuas memórias da infância e das brincadeiras também vêm de lá, mas na perspectiva de, muitas vezes, quando andamos à procura da nossa vocação e da forma como queremos com o talento dar intencionalidade e uma direção a essa vocação, muitas vezes o baú e as memórias dessa infância, aquilo a que brincávamos, as histórias que ouvíamos das várias gerações, são contributos, são combustíveis para percebermos melhor, lá está, mais uma vez, a pessoa em que nos tornamos. Fala-nos um bocadinho dessa menina, das brincadeiras que tinha, que se tornou nesta mulher, um bocadinho com esse perfeccionismo que tu outro dia me dizias, mas eu estou a tentar largar esse perfeccionismo ou resolvê-lo, não é? Da pessoa que quer fazer tudo bem, fazer tudo bem feito. Bem, estou aqui a tentar lembrar-me das brincadeiras, porque é curioso, meus pais são separados e então, como a minha mãe vivia e nós vivíamos com ela em Lisboa, íamos muito ao Alentejo. Eu não vivia no Alentejo, na verdade, eu não cresci no Alentejo, mas as minhas férias, todos esses tempos, íamos ao Alentejo. E no Alentejo as brincadeiras obviamente passavam pelo campo e eu acho que era uma sensação de liberdade que é muito boa, é o contacto com a natureza e acho que é hoje algo que eu tenho até no meu trabalho ligado à parte dos vinhos, esse contacto com a natureza, por isso de Campo Maior é muito essa liberdade, esse sentimento que perdura. Em Lisboa é diferente, é uma vida mais citadina, não que não houvesse liberdade, mas temos que ser muitas vezes ser criativos, mas uma vida citadina é exatamente isso. Acaba por ter um bocadinho, restringe-nos um pouco mais nesse contacto com a natureza, das crianças poderem correr. Mas foi uma infância que eu digo feliz, eu acho que tive uma infância bastante feliz, mas só agora a título de curiosidade, é muito engraçado porque como tinha que andar de um lado para o outro, fazer essa viagem já quando era criança, e às vezes quando íamos de viagem ou com alguém que nos dava boleia, a mim e ao meu irmão, e perguntava, então gostas mais de Lisboa ou de Campo Maior? E as pessoas estavam sempre à espera que eu respondesse Lisboa, não é? Campo Maior, não é? Como é óbvio. E eu às vezes dizia, gosto de Lisboa, e às vezes as pessoas ficavam muito... Timidamente. Depende, respondia depende. E ainda hoje sinto um bocado isso. E sinto que sou um bocado
fruto dessa experiência, Dicotomia. desse híbrido, porque é isso que me enriquece. É esse lado que, por um lado, tem um lado cosmopolita, que tem um lado citadino Urbano, e urbano, e mas sofisticado. também no contraponto. Por outro lado, preciso do contacto com a natureza, preciso de me encontrar, preciso da simplicidade e é isso que ainda consigo e por isso é curioso que ainda hoje se mantém. Muito bem. Fazemos agora aqui um salto. Não pergunto mais sobre Campo Maior e a infância. Fazemos aqui um salto. Têm ambos formação em design, em escolas reputadas de belas artes, mas com ramificações diferentes. Portanto, temos aqui o design de comunicação, há pouco já tocámos aí, e o design de mobiliário. O que vos pergunto, e é uma pergunta para os dois, é como é que vamos, a partir do design, para a gestão, porque ambos, nos seus trajetos profissionais, assumem funções de gestão. O que é que o design vos deu e conseguiram transferir desta formação no design, a partir das duas ramificações, para os gestores que também são? Tony, começando por ti. Eu tirei um curso que já ensinava muito sobre a direção de arte em Paris. E quando cheguei a Portugal, havia pouca coisa. E havia tudo para fazer. E não se falava propriamente em direção de arte. Não. As pessoas, algumas, as primeiras, vinham ter comigo, desenhe um objeto, desenhe-me isto. Eu respondia com perguntas. Em vez de responder com a solução, fazia perguntas. São dois perguntadores. E com essas perguntas, as pessoas não percebiam, porque estavam à espera de um desenho, e eu respondia com um caderno de encargos. Tentava construir o projeto e saber para onde íamos, porque não servia de nada ter uma solução que não respondia ao problema. E basicamente começou assim. Portanto, havia produção em Portugal, fábricas, mas não havia marcas, não havia produto. Importávamos tudo do estrangeiro. Portanto, havia este percurso para fazer. Não havia também o talento interno, não é? Havia, mas havia a parte do design e da indústria era completamente desligada. Uma coisa que eu fiz muito era abrir caminho, ir às fábricas, perguntar, abrir portas. Venho com muito não. Tenho um primo que faz bonecos. Okay. Não é bem a mesma coisa. Não. Portanto, mas hoje em dia, estamos a falar de 20 anos depois, Portugal progrediu imenso e já é normal criar marca, criar produto, criar uma identidade. E sentiste que de alguma forma, por teres trazido em jeito de pioneirismo também a direção de arte para cá, deste um contributo importante, significativo para o design também em Portugal? Não sei se trouxe muito um contributo, não gosto de me posicionar neste exemplo, mas era preciso fazer, não havia alternativa. Portanto, não era uma forma de sobrevivência, mas outro designer, começámos a criar este mundo em Lisboa e depois progrediu. E sem perdermos esta linha de raciocínio do contributo que o design pode dar à gestão, e até muitas vezes na comparação, não sei se bem ou mal amada, mas entre o design e a arte, não é? A arte tem um bocadinho o pressuposto de nos colocar perante um problema, perante uma consciência que devemos ganhar, de nos despertar para essa consciência, mas não resolve nada. O design está ao serviço da resolução de um problema. Exatamente. O design Estar bem, e portanto, desse ponto de vista, estamos a falar também de ferramentas de suporte à gestão. Exatamente. Para mim, o design é muito mais próximo da gestão do que da arte. É um bocadinho contraditório falar assim, porque as pessoas, quando se lembram do design, pensam em estética, mas a palavra design vem do latim. Temos ainda esta palavra em português que é o designar, é mostrar o dedo, é mostrar um caminho. Portanto, liderar é designar, é mostrar um caminho. É começar um projeto. Portanto, a criatividade, mesmo na liderança num projeto, tem a ver com criatividade. A arte tem um caminho pessoal, uma pesquisa interna. O designer responde a um cliente.
a uma problemática. Portanto, para mim é completamente inverso. Muito bem. Rita, nesta perspectiva de o que é que o design, e em concreto, no teu caso, o design de comunicação, que ferramentas é que te entregou à gestora que és? Olha, enquanto designer de comunicação, uma das coisas que podíamos ter, todo o tipo de clientes, não é? E uma das coisas que qualquer designer deve fazer é de facto colocar perguntas, muitas perguntas, porque podemos hoje estar a trabalhar com uma área, sei lá, de saúde, amanhã podemos estar a trabalhar com uma área de alimentar e é importante perceber o nosso cliente. Claro que nunca vamos entrar em profundidade, mas quanto mais profundidade e quanto melhor conhecermos, se calhar é relevante, porque hoje em dia se calhar temos tecnologias que nos fazem desenhos muito bonitos e que não é? A inteligência artificial hoje em dia diz que vai nos colocar aqui algumas coisas muito boas, mas outras também vai nos colocar aqui alguns desafios. Mas há um lado do racional do porquê que estamos a fazer desta forma, porquê que estamos a fazer assim, não só porque é bonito, mas aquela forma tem uma função, aquela cor também. Pensamos o que é às vezes o simplificar um logotipo. Há um trabalho enorme, uma enorme simplicidade pode ter uma enorme complexidade por trás, não é? E isso era o exercício que a mim me dava particularmente gozo. Eu recordo-me quando ainda comecei a trabalhar, já na altura, depois de ter trabalhado fora e entrei na empresa, comecei no marketing e trabalhava como designer dentro da empresa, e as pessoas achavam, mas não fizeste isto? E eu, calma, porque isto não é uma coisa. Começava no papel e depois passava então para o computador, porque temos que começar primeiro por pensar e fazer esse trabalho de pesquisa, um trabalho de pesquisa profundo. Isso é fundamental, se pensarmos, é fundamental em várias áreas, não é? Se nós vamos trabalhar na nossa área, às vezes há muita coisa que já está feita, podemos ir pesquisar outros exemplos, podemos ir bater outras portas. Eu, curiosamente, o design a mim, o que me traz depois de ferramentas, além da componente, que eu sou muito chata, só a título de brincadeira, uma coisa que ao início, quando comecei a trabalhar na empresa, estamos a falar quase há 20 anos atrás, era o pouco cuidado que as pessoas tinham com as apresentações. Graficamente, quer dizer, se nós tivermos uma apresentação que nos der prazer ver, não é? Torna-se tudo muito mais fácil. Se tivermos os números que são bem apresentados, torna-se mais simples de os interpretar. Por isso também a função tem também essa, não é no sentido, mas que nos ajude a pensar. Mas eu estou aqui a falar só nesta dimensão. Hoje em dia é engraçado, porque criou-se ali uma cultura, e hoje em dia já quase ninguém faz umas apresentações que não sejam aprazíveis e que não nos deem prazer ver, mas ainda era uma coisa que eu era muito chata ao início, mas é normal, as pessoas não tinham esse hábito. Agora, para mim foi muito esse terreno do fazer perguntas. Claro que depois tive que complementar a minha formação com a área de gestão, não é? Fiz outras formações em gestão, ainda hoje em dia eu procuro aprender. Se há alguma área que eu não sei, eu vou tentar ir aprender alguma coisa mais específica. Agora, aquilo que o design, além, não é só a componente estética por si, porque há sempre uma função por trás, mas trouxe-me essas ferramentas, e depois, mesmo depois, anos mais tarde, até começou-se a falar muito do design thinking, não é? Um modelo de como é que podemos pensar, como é que podemos começar a usar aqui uma metodologia para chegarmos a uma determinada, não digo conclusão, mas pelo menos a algumas respostas. E é um método mais colaborativo de fazer perguntas, os brainstormings, o que quer que seja, mas muito do trabalho para chegarmos a um resultado final, às vezes bastante simples, há muito trabalho por trás. É importante perceber isso, e o que me deu depois, quando eu passei para o lado, já agora só do cliente, é que havia um respeito, porque às vezes quando estamos no lado achamos que queremos as coisas, queremos tudo para ontem, e é importante darmos a informação e podemos partilhar informação. É importante do outro lado, neste caso das agências ou do designer, também que nos peçam essa informação e que saibam interpretar, mas também haver respeito de parte a parte. Porque uma coisa eu tenho a certeza, e todas as agências com quase que eu trabalhei, isso deu sempre gozo e prazer, é respeitar o trabalho de quem está do outro lado, e fazer um trabalho de equipa. Não é só um trabalho de fornecedor-cliente, não é uma coisa só unidirecional, tem que ser uma coisa... Nós aqui já estamos a entrar num território
da liderança, não é? E o propósito das conversas do avesso passa muito também, aliás, a fundação destas conversas passa por este desafio de pensarmos a liderança, o propósito de cada um dos líderes nos seus diferentes papéis e também, a partir do design, qualquer um de vocês vai buscar critérios, vai buscar alicerces para esse líder melhor. Portanto, essa perspectiva de já estive nos diferentes lugares, neste caso, na tua experiência enquanto designer, nas diferentes fases da barricada, mas foi a partir, efetivamente, do design que tu ganhaste essa escola e, portanto, também ferramentas para a gestora e para a líder, não é? Essa mulher, essa líder que compreende melhor as diferentes perspectivas, as pessoas, portanto, sempre com as pessoas no centro. É isso, Rita? Sim, sim, e já agora só, quando mudei do universo das agências para o universo mais corporativo, para mim foi um bocadinho de choque, devo dizer. Queres falar dos TEDs? Porque posso falar, porque era um ambiente corporativo. Há 20 anos atrás não é como é hoje, não é? E eu recordo-me de ir trabalhar e se calhar mais informal, com ténis, e não era nada comum, muito menos para uma mulher aparecer hoje estou por acaso com os saltos, mas normalmente era como eu ia, e eu recordo-me que o meu avô ficava atento assim para os meus sapatos, olhava-me assim para baixo e depois olhava para mim, eu ria-me, tínhamos uma boa relação e dizia, estás-me a olhar para os sapatos. Ele deixava-se rir porque era um pouco este. Eu conto esta história porque tem que ver com a cultura da altura, não é? Que era quase 20 anos. O mundo corporativo tinha pouca diversidade nesse aspecto. E era tudo muito mais. Desculpem a expressão, mas que é um bocadinho mais cinzento. E na altura tinha um Macintosh, ninguém tinha Macintosh na minha empresa. Eu fui a primeira a ter. E ela disse, ela quer ter sempre estes computadores esquisitos. E disseram-me isto. Por isso, acho que trazer. Eu não queria ser, não era só por ser diferente, para mim era normal. E eu depois já conto aqui outras histórias, se calhar mais adiante. Reveste neste discurso? Sim, completamente. Faz-me lembrar vários projetos. Eu trabalho para várias empresas, não é? Pronto, algumas delas sou diretor criativo e para cada empresa, para cada pessoa com quem trabalho... Posso fazer aqui um parênteses? O que é que um diretor criativo faz? Um diretor criativo não é um criativo. É alguém que orienta um criativo. Fazendo assim uma pequena aproximação, é como se um designer fosse um ator e o diretor criativo é o realizador do filme. Vai para aqui, vai para ali. É um realizador de pessoas. Sim, completamente. Ou então um chefe de orquestra. Para gerir várias coisas ao mesmo tempo. Entrar a função, a estética, a técnica, o orçamento, os clientes, o mercado. Sempre o orçamento. Tem que funcionar no final. Claro. A música tem que ser homogénea, tem que toda a gente estar contente e funcionar toda a equipa ao mesmo tempo. São todos os atores, não é? Que estão aí em função. E cada um com um papel e um contributo inestimável para aquilo que é o resultado final, não é? Para a orquestra na sua... A culpa é sempre do diretor criativo. Não. A música não soa bem, é o diretor criativo. Rita, inevitavelmente nós começámos um bocadinho também por aí, mas o objetivo não foi esse, o objetivo foi de facto situar-nos em Campo Maior, mas inevitavelmente tu és confrontada com o legado do Comendador Rui Nabeiro. É inevitável. Eu não resisto, até porque me parece que ouvimos pouco ainda falar daquelas que foram as mulheres relevantes da tua vida. A tua mãe, as tuas avós. Queres falar-nos delas? Posso falar? Sim, efetivamente tinha. Uma das minhas avós já não está cá, a outra ainda está. A minha avó Rita, curiosamente temos o mesmo nome. É a avó Alice, não é? E a minha avó Alice, que felizmente ainda está hoje connosco, mas já não está
como era uma grande, sempre foi uma mulher com uma personalidade muito forte e foi sempre uma pessoa que teve ao lado sempre do meu avô, não era atrás, mas era de facto ao lado. Curiosamente, foi uns anos que o meu avô teve que estar em Espanha, foi ela que ficou à frente das nossas empresas durante esse período, ao lado das pessoas. A minha mãe, como deve imaginar, quando uma pessoa casa muito cedo e separa-se muito cedo, ainda antes dos 30, estava com 2 filhos a viver sozinha em Lisboa, era uma super mãe, era médica, já está reformada, mas desdobrava-se em muitos papéis, em muitas peles para de facto conseguir chegar aos filhos. E elas de facto, estas são as 3 grandes mulheres da minha vida, diria. Mas posso dizer que e curiosamente agora vou falar aqui do meu avô, quando ele partiu, e dizia assim: bem, era de facto uma referência muito grande para mim, mas o que é curioso é que eu muitas vezes inspiro-me, não necessariamente, obviamente que elas para mim são referências, mas inspiro-me também numa nova pessoa que entrou a trabalhar para a equipa e que tem uma dinâmica e que tem imensa garra, e recordar-me que também quando eu entrei, quando comecei a ver aquele brilho nos olhos, também me inspira isso, também me inspiram outras pessoas que às vezes são coisas mais pontuais e ou seja, por um lado há os alicerces, mas depois há tudo aquilo que acontece no dia a dia, que são aquelas pessoas que às vezes que nem sabem, mas que para nós nos estão aqui a servir de combustível para outras coisas. Por isso, a minha mãe, de facto, porque se desdobrou em muitas, não é? E por cima, quando uma mãe está a cuidar de 2 filhos e os avós estão tão longe, mais ainda. E por isso acho que ela fez tudo certo, quer dizer, não sei. Permite-me também centrar aqui um bocadinho a conversa na avó Alice, porque ela teve um papel preponderante, muitas vezes na sombra, podemos dizer assim, mas foi certamente preponderante. Para quem não sabe, e sublinhando, a mulher do comendador Rui Nabeiro. Sim, não diria sombra, porque o meu avô nunca a escondeu, no sentido em que estava sempre, estou na fase final de vida, era uma relação deliciosa. O meu avô partiu aos 91 anos e, sobretudo nos últimos anos de vida, ele mesmo que fosse chamado para vir a algum evento aqui em Lisboa, ele nunca ficava, ou Lisboa, outra parte, nunca, voltava sempre a casa, porque tinha a sua Alice. E era assim uma pessoa muito zelosa com a sua esposa. Claro que estamos a falar também da cultura também daquela época. Eu acho que não temos que olhar. Daquela geração. Eu não vou julgar, se calhar, em certas coisas. As mulheres tinham um outro tipo de papel, mas eu acho que ele sempre a respeitou. Ele dizia sempre, ela também sempre que lhe deu o espaço para ele poder ser ele próprio, para poder fazer e saber que se calhar teria que estar um bocadinho mais ausente e quando ela podia, acompanhava-o. Mas era uma pessoa que o deixava ser. Acho que isso é uma coisa que ele dizia, e ele, acho que no final de vida também, não é só no final, durante, mas em particular nos últimos anos, era uma relação que deliciosa e que dava gosto ver o carinho entre os dois. Tony, se fosse um debate televisivo, eu tinha aqui alguns minutos para recuperar contigo. E gostava de perceber nesta linha das referências, das pessoas que nos inspiram, das pessoas que contribuíram para os modelos que respeitamos, que valorizamos. Fala-nos dessas referências da tua vida. Pois, isso é uma pergunta muito mista. Obviamente há sempre a família por trás. Sabemos que há aquele designer que te desafia a fazer um estágio em 1998 aqui em Lisboa, na Expo 98, tu ainda vivias em Paris. Cumpres esse estágio, encantas-te com Lisboa, depois vais uns meses, se a memória não me falha, daquilo que conversámos, vais uns meses, regressas a Paris, mas depois voltas e ficas em Lisboa, não é? Em 98 ainda estava a estudar em Paris. Essa pode ter sido Fiz um estágio a meio, fundamental, sim, não é? completamente. Eu conheci o Marcos Sousa Santos, portanto, um designer de referência em Portugal.
este sim é um pioneiro para mim, Porquê? porque ele sempre esteve à frente do seu tempo, não só em Portugal, mas na Europa. E, aliás, conheci o Marco em Paris. E ele veio falar comigo e falava em francês, porque eu não sabia falar português. Para mim, eu sei. Mas ele disse, mas cá em Portugal. Eu, está bem. E descobri um Portugal que eu desconhecia. Portanto, claro que eu vinha a Portugal todos os anos. Descobri, portanto, em 98, Lisboa a explodir, não é? Mais 98. E também outra forma de pensar. Ou seja, eu tinha uma educação de design muito cartesiana, justificar ideias, análise, e aqui é para ontem, faz. Para de pensar e faz. Bom, aprendi o desenrasque português. É o que faz a nossa força. Portanto, desde aí tive os dois mundos, fiz uma mistura e aprendi, portanto, a trabalhar mais com a intuição e a emoção latina, portuguesa, mais do que um pensamento lá em cima. Juntaram-se mas com o coração. os dois mundos, não é? Sim. O melhor de dois mundos. Juntou-se o melhor de dois mundos, é isso? É isso mesmo. Muito bem. Quando te mudaste para Lisboa, aquela expressão que nos diz de armas e bagagens, portanto, aí já não estamos a falar do estágio na Expo 98, já estás instaladíssimo em Lisboa, mais uma vez, não havia direção de arte. Há pouco falávamos disso. Que Lisboa é que encontraste? De facto, deixaste a tua marca como na direção de arte, quiseste deixar esse contributo, mas que Lisboa é que tu encontraste nessa altura que te motivou a dizer assim, é aqui que eu vou ficar? Embora hoje, e temos de dizer isso, não estejas em Lisboa, não é? Tu resides no Porto, ganhaste também uma paixão pelo Porto, mas o que é que te fez ficar naquela altura? Eu estava em Paris, portanto, num ambiente muito bom, estava a correr tudo bem, mas senti, portanto, com 20 anos, basicamente, 20 e poucos, que eu precisava de ver o mundo, viajar e voltar a Paris. Talvez por comodidade, ir para Portugal. E eu começar a trabalhar em Portugal, apesar de pensarmos que Portugal é um pequeno país, no seu canto, comecei a trabalhar muito mais ao nível internacional do que estar em Paris. E eu sentia isso em Paris, o microcosmo parisiense, toda a gente a trabalhar entre eles, um bocadinho fechado. Em Lisboa era o contrário, trabalhava com alemães, com espanhóis, com italianos, com portugueses. Isto, afinal, é um contrassenso. Muito mais internacional em Lisboa do que em Paris. Sim. Curiosamente, não é? Uhum. Muito bem. Rita, Adega Maior. Há um momento na tua vida, a Adega Maior tem 10 anos? Fazes 18 este ano. 18? Já é maior de idade. Falha de guião de pesquisa. 18 anos. 18 anos, portanto, foi mesmo no início da tua... Foi muito pouco tempo depois do marketing, não é? Sim. Da tua experiência Sim. no marketing. Consolidas a ideia que eu tinha de que, de facto, há aqui uma mudança de paradigma. Há uma saída do marketing em que, de facto, absorves toda a tua experiência no marketing, no design, a tua formação, e na Adega Maior estás ao leme, não é? Quer dizer, há o desafio de, por um lado, construir de raiz uma marca, e o que é que há mais nessa assunção de risco, não é? De grande responsabilidade, para além da transferência do café para o vinho? Então vou rapidamente explicar, para quem já me ouviu explicar esta história, desculpem, mas só para contextualizar. Então como é que eu entro para o grupo? Eu não começo logo no marketing, eu antes de ser designer cheguei a pensar ser arquiteta, mas depois acabei por não avançar porque descobri o curso de Design de Comunicação, achei particularmente interessante e na altura inscrevi-me em Design de Comunicação. Mas o bichinho da arquitetura, ainda hoje adoro arquitetura e tudo aquilo que de espaços fascina-me. Mas na altura estava a trabalhar na agência
quando o projeto da Adega Maior, já com o Cisa Vieira, que foi o arquiteto convidado, ou seja, foi a primeira adega de autor, foi convidado para quando a adega estava já a ser construída. Ora, eu como designer, ainda por cima de comunicação, pensei, epá, isto era uma oportunidade de apresentar a identidade da marca. Quer dizer, depois podiam-me dizer, não, vai dar uma volta, eu quero apresentar à família, não é? Neste caso, não estava a trabalhar na altura na empresa. E apresentei, propus uma identidade, na altura trabalhava, horas de almoço, ao final do dia, toda a hora, e fui a Campo Maior apresentar essa identidade, que depois acabou por ser aprovada, primeira identidade da marca. E depois, passado pouco tempo, acabei mesmo por sair da agência e foi aí que eu entro para o marketing. Só que logo, passado poucos meses, ok, agora temos que pôr a produção, ou seja, ver, lá está, era mesmo a designer, não era a diretora criativa, mas começar a pôr as coisas em prática e a inauguração da adega. Pronto, e esse foi o primeiro grande projeto em que tinha que pôr aquilo, fazer um evento enorme e era quase sentirmos ao leme sem sabermos propriamente navegar, era um pouco essa a sensação. E depois daí as coisas foram evoluindo, ou seja, e por isso a ligação à Adega Maior vem daí. Eu começo por ser designer, mas depois percebo, ok, mas eu não posso ser agora, se já estou deste lado do cliente, a dada altura, eu vou perder a minha capacidade de crítica, não é, sobre mim própria. Por isso, e foi a minha primeira grande lição, e por isso eu acho que partilho, porque, ponto 1, eu queria fazer tudo, eu queria ser designer à noite, quando estava a preparar esse evento, queria ser, então estava a fazer os convites, tudo o que era comunicação à noite, cansada, fazia quase diretas, e durante o dia tinha que coordenar o catering, o evento, os convidados, tudo. Claro que alguma coisa falhou. Esqueci-me de um fotógrafo, então não há fotografias da inauguração da Adega Maior. Nunca mais cometi o mesmo erro. Mas uma coisa foi certa que, e o meu avô foi a única vez que eu o vi verdadeiramente chateado comigo, porque me disse, e foi a primeira grande lição, não temos e não tens que fazer tudo. Tens que encontrar um parceiro para te poder. Eu sei que isto é básico hoje em dia, mas na altura, com 20 e poucos anos, não era assim tão simples. Porque eu, quando eu sentia-me designer, e foi aí que eu comecei a contratar uma agência, era estranho, porque eu estava habituada a executar e de repente tinha que dar a outros e tinha que ser. Não digo diretora criativa, mas tinha que pelo menos saber aquilo que queria e dar instruções a outra pessoa e ter um parceiro que trabalhasse bem. E percebi que começou a ser muito melhor. Comecei a trabalhar na altura com uma agência que era a Iviti, com o Carlos Coelho, eles também estavam a recomeçar e comecei por ser diretora de marketing, ou seja, quando o marketing era me, myself and I. Não tínhamos estrutura nenhuma. Aprendi imenso. Ia visitar os fornecedores, ou seja, ia conhecer os nossos parceiros, dos rótulos, das garrafas, porque era toda uma área nova para mim. E então para mim era importante ir conhecer, perceber, falar com as pessoas, perceber as limitações e efetivamente depois houve uma progressão, ou seja, a Rita, diretora-geral, não começou por aí. Comecei a perceber que depois tinha que construir equipa, precisava de ter alguém à minha volta depois nesta área, depois pus uma pessoa realmente na área de marketing para me ajudar, começar a criar essas funções. Parece básico, há 18 anos não era assim tão simples e depois foi o trazer o meu mundo, se calhar acho que ao início foi coisas giras que fizemos, porque ok, eu também não sou do mundo dos vinhos, não percebia nada de vinho ao início, posso dizer, mas também fui aprender sobre vinhos, fiz cursos de vinhos, batia a portas, ia visitar adegas, viajava para outras partes do mundo, fazia perguntas, sou muito chata e curiosa, e depois a dada altura desse uma coisa gira, que era comecei a interceptar mundos. Depois se quiseres eu já posso falar um bocadinho isto só para me calar um bocado, mas perceber que o mundo da arte, por exemplo, de onde eu vinha, podia-se interceptar com o mundo do vinho, e o mundo do vinho era um mundo mais fechado, mais conservador. Então como é que posso interceptar? Criámos uma coisa que era as Wine Talks, as Wine Talks and Music, Wine Talks and Arts, era trazer pessoas do mundo da música a falar sobre o vinho. Chegámos a fazer as Wine Talks and Arts com jovens artistas, alguns hoje em dia que de street art, que hoje em dia são conhecidos. E eu acho que é isso que eu trago para a Adega Maior, não deixo o meu universo para trás, eu continuo a ser uma apaixonada por estes universos artísticos e estas linguagens e o que esta diversidade traz e como é que pode enriquecer
neste caso, um outro projeto onde já estou há 18 anos. Muito bem. Como não houve fotografias, eu achava que tinha sido mais recente. Estiveste bem. Tony, na conversa que tivemos, preparatória desta conversa, houve uma coisa que me ficou na memória, que é, quando eu estou no processo criativo, eu nunca me lembro do produto. Não é o produto que está na minha memória, na minha cabeça. São as pessoas que fizeram parte do processo de criação, não é? Somos todos bombardeados com, inevitavelmente, eu não vou dizer a ditadura, porque é uma palavra que tem uma conotação negativa, mas com a supremacia da AI, não é? Da tecnologia, da inteligência artificial, que entrará organicamente em todas as disciplinas, em todas as áreas do saber, em todas as áreas da gestão e, com certeza, também no design. Como é que estas dicotomias entre a força da tecnologia, a importância, a relevância e, desde logo, com o impacto e a intervenção da inteligência artificial, mas para um homem, um diretor de arte, que tem sempre no centro as pessoas? Para mim é a base. Sou designer, trabalho com produto, forneço produto, mas sou uma pessoa muito desligada da matéria. Para mim o que vale são as ideias, não é o resultado. Portanto, valorizo muito mais o capital humano, os projetos com as pessoas. Sem as pessoas não faz sentido. Por isso que a inteligência artificial não me assusta minimamente, porque é mais uma ferramenta que vai ajudar as pessoas a concretizar os sonhos, mais nada. Não vamos perder o nosso trabalho de designer, não estou com medo disso, porque uma pessoa criativa tem ideias, a máquina não tem ideias. É tão simples como isso. E para cada projeto que eu faço, ponho sempre as pessoas com quem lido no centro do projeto. Porque é isso que me vai fazer criar, basicamente. Não vem de mim, vem da pessoa. Portanto, vou extrair todo o projeto a partir da pessoa. A inovação, a criatividade e, mais uma vez, a tecnologia são ferramentas sine qua non para qualificar qualquer cadeia de valor. Não é? Portanto, eu pergunto-te, imagina se tivéssemos o design ao serviço da economia, não é? Se a partir do design decidíssemos a economia, quase que, imagina, por hipótese, num governo criar uma direção de arte. Que comentários é que esta ideia te poderá fazer dizer? Eu tenho vários exemplos neste sentido. Em Portugal, valorizamos muito, portanto, nas ajudas políticas, portanto, a compra de máquinas, material, ajudas em comprar terrenos, fábricas, portanto, sempre máquinas. Mas pouco se investe nas pessoas. É o que faz que temos muita fuga, não é, de cérebros para fora. O que vale muito são as ideias. Continuo a insistir nisso. E mesmo com os meus clientes, às vezes, faltam máquinas. Não importa, fazemos com a prata da casa. Ou, a partir de boas ideias, conseguimos ter bons produtos. Não é preciso uma máquina com 7 eixos que vem maquinar em todos os sentidos. Não, temos aquilo que temos, a partir daí começamos. E tem vários exemplos neste sentido. Estamos sentados aqui numa cadeira de cortiça. Estas cadeiras, onde a Rita e o Tony estão sentados, são da autoria do Tony. Aliás, este candeeiro, esta parede, outros objetos que estão... Eu pergunto-te, o que é que não é? É esta cadeira? Esta aqui, sim. Esta parede não é da minha... Sim, eu também. Esta parede não é da minha autoria, mas a origem deste projeto todo, portanto, isto é uma história engraçada. Tem a ver com a Sofalca, que é uma empresa, portanto, que produz cortiça negra. Eu vou passar a parte técnica à frente, mas surgiu basicamente um encontro em que a pessoa me disse, portanto, estamos em 2010, 2012, uma altura em que Portugal atravessa a crise, não há construção em Portugal,
Portanto, este fabricante de isolamento térmico já não vendia produto. O que é que podemos fazer? Produz a cortiça, o que é que podemos fazer com isto? E na altura não se via cortiça, vamos mostrar este produto. E a pessoa, já com 50 anos a produzir cortiça, mas isto cheira mal, é preto. Não cheira mal, tem um perfume, não é preto, é cor de chocolate. Mudei o paradigma e a partir daí trabalhamos. Criei outro ramo de negócio, portanto, de mobiliário, de coisas para casa, usando esta cortiça. Melhoramos tecnicamente, pronto, há vários processos. Dividimos a fábrica em 2 processos de produção, melhoramos a cortiça e agora está espalhada pelo mundo e toda a gente utiliza a cortiça e é assumida visualmente. Era escondida atrás de paredes antigamente. Tens alguma história curiosa, caricata, que queiras deixar sobre um pedido de um cliente, não é? Os pedidos que te fazem, que são clientes exigentes, não é? Estamos no domínio das marcas de luxo. Há alguma história curiosa que queiras partilhar connosco? Tenho tantas. Estranhamente, agora o que me veio à cabeça são aquelas respostas que eu disse, não vale a pena fazer nada. Lembro de uma marca, não vou citar qual, que queria inovar, uma marca já antiga, com mais de 50 anos, disse, não muda nada, até o logotipo tem que se manter. Continua neste ramo, está a ir muito bem, não é preciso mudar tudo. E é preciso ter a coragem de dizer não vou trabalhar para si. Vou encorajar, continua assim, mais nada. É o que vale. A frontalidade e as decisões difíceis que são tão importantes para qualquer líder. Sim. Não é? Vamos mudar aqui um bocadinho o rumo da nossa conversa para nos centrarmos no contributo, Rita, que tens vindo a dar conscientemente à sociedade, numa vertente mais social, se quiseres, mas em várias áreas, em várias organizações que, como a PWN Lisbon, permite-me dizê-lo, a partir do seu propósito, da sua visão estratégica, te desafiaram para te sentares nas suas cadeiras e deixares a tua marca, porque consideras que tens um contributo de facto a dar à sociedade. Fala-nos um bocadinho na introdução, neste jogo de ele, ela, há um momento em que falo aqui de uma lista de organizações nas quais tens assento e que, porque acreditas que há aqui um propósito que tens que cumprir e que vai além das tuas funções formais. Dificuldade em dizer não. É outra lição. É outra lição. O tema do não, né? O tema é outra lição. Não, mas, ou seja, tu falaste que são ao longo de normal, nós às vezes nos sendo convidados, claro que temos alguma visibilidade e também acredito também por a representação, a nossa empresa e uma marca reconhecida, em particular em temas ligados à parte da sustentabilidade e também por muito do que o meu avô também criou, não nego, pois obviamente do caminho que eu também tenho tentado trilhar. Mas sempre acredito que quando recebemos há esta sensação de pay it forward, não é? Se nós recebemos também temos que dar um bocadinho, um bom bocado à sociedade ou aos outros, ou pode às vezes ser só uma pessoa, poder partilhar aquilo que aprendemos. E no fundo é esse o meu propósito, em particular aqui na PWN e tem sido já, creio que já não sei, 3, 4, não, desde 2018, foi um bocadinho antes da pandemia. Foi 2020, início de 2020. Já são quase 5 anos, achei que era menos. Mas é curioso porque, e é o incrível como é que uma associação que na verdade tem no seu quadro uma pessoa e fazemos tanta coisa a acontecer. Há um poder de todos os voluntários e alguns deles estão aqui hoje. Uma pessoa moderada da associação. Por isso hoje também temos aqui alguns voluntários, uma salva de palmas para eles também, mas que fazem acontecer. E às nossas pessoas, à nossa equipa da direção, porque é um privilégio, são pessoas que também são ocupadas e que mesmo assim não deixam de dar um bocado do seu tempo
para contribuir, para que outros possam crescer, para que outros possam evoluir, seja em que causa. Pronto, esta é uma delas e eu tenho muito orgulho em pertencer à PWN. Por outro lado, faço parte mais recentemente do Conselho Diretivo do CCB. É engraçado porque foi quase voltar aqui a uma área artística, é mais complexo, é cultural. Pronto, estamos a falar aqui de algumas reuniões, mas ainda por cima uma fundação ligada ao Estado, ligada à arte. E faço parte, já eu nem sei, a Paula, agora mais recentemente o BCSD também, há 3 anos também, a Business Council for Sustainable Development. Aliás, é uma causa que tenho vindo a abraçar, até porque é um dos pilares que eu tenho também dentro do grupo, a área de sustentabilidade, mais recentemente, há 2 anos para cá, que criei essa área e estou a criar equipa, porque é fundamental. Aliás, há bocado estávamos a falar da cortiça, provavelmente os nossos produtos mais sustentáveis e é importante, é fundamental olhar para estes temas num momento em que está tudo parece que a regredir, e é um pouco esse o propósito que eu sinto, ou seja, seja nestes chapéus ou noutros grupos dos quais eu fiz parte. Um deles também foi o grupo de reflexão para o futuro de Portugal, com o Presidente da República. Ainda foram uns 4 anos em que aprendi imenso com pessoas mais ou menos de uma determinada faixa etária, mas de diferentes áreas da sociedade, disciplinares. Éramos 40 ao todo. E era um privilégio poder aprender desde uma pessoa que era médico, um que vivia fora do país, o outro que era arquiteto, o outro que era empresário, o outro que era artista, um outro que é músico. E isso é essa riqueza, e é isso que é uma palavra que eu uso muito e que eu tento trazer para a minha vida, e não há outra, que é a diversidade. A diversidade traz-nos riqueza. Vemos isso na natureza, não é? Quando temos um terreno que é todo monocultura, quer dizer, não só é aborrecido como não é bom. Quando trazemos a chamada biodiversidade, acrescenta sempre, e eu acredito muito isso também nas relações humanas, nas empresas, quando temos pessoas. A sociedade é diversa, não é? Essa sociedade é diversa porque é que nós, quando estamos a desenhar uma marca ou um produto, temos que pensar nas diferentes pessoas para quem ela se destina, e quanto maior for essa diversidade de pensamento, e seja então no momento da reflexão, vamos estar a incorporar diferentes pontos de vista. E por isso mesmo, essa palavra, eu digo, a diversidade, eu brinco um bocadinho com o blend perfeito, que é a criatividade, a curiosidade, a diversidade. E neste caso, porque para mim é o meu, se calhar, e acredito que eles são fundamentais. É uma bomba atómica. As 3 coisas. Para o bem, para coisas boas, sim. Isso. E um bocadinho na ótica de. Não resisto a trazer José Luís Peixoto, que faz parte um bocadinho aqui das nossas vidas, não é? E que ele falava: traga uma origem, um destino, um sentido. E, portanto, no fundo, esta perspectiva de, a partir também de toda a aprendizagem, de todos os teus papéis formais nas várias organizações, poderes também levar isso para outras organizações em que tens um assento voluntário, mas, enfim, em que deixas também a tua marca e levas também uma aprendizagem extraordinária. E neste caso também eu trabalho numa empresa familiar, não é? E isto foi um caminho que eu a dada altura decidi, e por isso, se eu não vou buscar ativamente conhecimento fora, ou por isso é que eu faço formações um bocado fora da caixa, depois há 2 anos atrás fiz um MBE, é Master in Business especial. Aliás, não era um MBE, que é Master in Business and Empathy. Mas por acaso, há bocado ia comentar, quando estava a falar com o Tony, que li uma coisa, o Daniel Pink disse que the MFA is the new MBA, que é o Master in Fine Arts, é o novo MBA. Porque tem a ver com esta questão da incorporação da criatividade, e falta um bocado isso na gestão, ou seja, e falta um bocado esta visão da sustentabilidade na forma de gerir as pessoas, a parte da incorporação de valores também ambientais. Acho que hoje em dia pensamos em produtos, em marcas, e esquecemos que tudo o que a gente produz também vem da natureza. Deixa-me apanhar esta parte aqui. Olhas para os líderes como muitas vezes como uns cinzentões. Há um bocadinho essa tentação, Tony,
Porque és uma pessoa particularmente atenta e sensível à importância e ao peso da criatividade. Sim. Mas estas pessoas vêm falar connosco, portanto, sempre. Não são esses que te pedem produtos. Alguns sim, pronto, mas mesmo cá em Portugal ou em França, principalmente em França, neste momento, estão a investir muito no design das empresas. O que na liderança, ainda, para falar de um projeto que eu fiz, portanto, com a Topázio, quando entrei na Topázio, portanto, há mais de 12 anos, havia uma separação clara da direção da parte fabril. E quando entrei, decidi, não, enquanto diretor criativo, tenho que estar no meio da fábrica, tenho que sujar as mãos. Foi muito mal visto na altura, mas entenderam. Eu disse, eu tenho 30 anos, eu vou lidar todos os dias com pessoas de 60 e tal anos, eles têm que me ver todos os dias para entender para onde quero chegar com eles. E trabalhar com eles, todos os dias ao lado. E aprender, principalmente, com eles. Porque quando olhamos para uma taça de prata, olhamos para um objeto. É banal. É para pôr flores, água, pronto, ok. A história acabou. Quando entendemos o saber fazer desta taça, é outra coisa. Estamos a falar de um capital humano de saber fazer, que não há duas pessoas a fazer a mesma coisa. E a partir daí, na Topázio, inseri nos catálogos o número de horas de cada objeto. Quando compramos uma peça da Topázio, comprávamos um saber. Tem 150 anos, não é uma coisa para pôr flores, não. Compramos história. É isso, no legado, é isso que eu quero deixar às pessoas. Antigamente comprava-se uma mesa, uma cadeira para casa, era para a vida inteira. E as pessoas sabiam que era madeira, cerâmica, tocavam com as mãos. Hoje em dia não. Perdemos um bocadinho esta sensibilidade. Está a voltar, não é? Sobretudo com a sustentabilidade. Portanto, começámos a falar mais da peça material e o que é que deixamos para a geração futura. Mas este saber fazer e a natureza ao mesmo tempo, essas duas preocupações, acho que são as chaves do futuro, principalmente, portanto, enquanto designer, é isso que tento aqui colocar no... Aliás, estavas a falar dessa herança, não é? Geracional que está numa peça muito giro, essa ideia do número de horas, que vem materializar essa ideia, e numa das peças comemorativas que foste desafiado a fazer para a Topázio, precisamente nos 140 anos, e depois mais tarde também, 50. nos 150 anos, essa peça representa a importância das pessoas, mais uma vez. É ou não é? Sim, a primeira peça que eu fiz, portanto, nos dois projetos convidei, portanto, uma série de criativos, mas também fiz o exercício de criar uma peça ao mesmo tempo. Portanto, estes dois chapéus que eu tenho, mantenho sempre. E esta peça que eu fiz por 140 anos, era justamente 140 anjos a desenhar uma jarra. Ou seja, é uma homenagem, portanto, aos trabalhadores, aos artesãos. Sem eles não fazemos nada. E quis deixar esta noção, portanto, esta homenagem ao passado. Os 150 anos, esqueci o passado e olhar para o futuro. Portanto, é uma dicotomia completamente diferente. E é isso que eu quero deixar, ou seja, com 15 jarras que fizemos o ano passado. 15 jarras. São objetos banais. Mas são 15 jarras completamente diferentes, feitas por 15 criativos totalmente diferentes, opostos. O resultado é extraordinário. Portanto, com a criatividade, a partir de uma mesma problemática, portanto, se damos um desafio a 15 criativos, temos um resultado diferente. Isto é que é a riqueza humana. Não é aí que vai fazer isso. Estamos quase no final. Leonardo da Vinci disse que a simplicidade é a última sofisticação. Eu tendo a concordar com ele, ainda hoje, e não me parece de todo desatualizada esta ideia, mesmo quando introduzimos, e permite-me fazê-lo, Tony, o
o tema do luxo e do ecossistema de marcas que materializam esse território, esse ambiente. Fala-nos do luxo e, mais uma vez, permite-me um bocadinho a provocação. Numa sociedade tão complexa, tão pouco simples, se quiseres, para desarmar Leonardo da Vinci, e com desafios também socioeconómicos tão grandes, tão profundos. Bem, o luxo, primeiro, é uma palavra que não adero muito. Não gosto muito da palavra de Vamos luxo. desconstruí-la. Ou seja, quando temos problemáticas socioeconómicas, com problemas, portanto, económicas, o luxo é um superfluo, é algo não necessário. Mas voltando à origem da palavra, Mais uma vez. é uma palavra que é completamente desmaterializada, ou seja, luxo é luxo. Não é mais do que isso. O que é luxo? Basicamente, para mim, a noção do luxo é aquilo que tira qualquer problema. Ou seja, estamos bem. É um momento de paz. Para mim, isso é luxo, ou seja, estou bem. Estou bem, estamos em paz. E não tem a ver com a parte material, dos materiais, da parte bling-bling que vê nas redes sociais. Não. Isso não me interessa muito. Tony, Rita, estamos mesmo a terminar. Tenho uma última pergunta para os dois. São ambos, estamos disso convictos, construtores de uma sociedade da esperança. A pergunta é difícil, mas impõe-se do meu ponto de vista. Como é que podemos, e nesta perspectiva de inspirarmos também as próximas gerações, desde logo a sociedade em que estamos inseridos, mas também na perspectiva de deixarmos esse legado de que, de forma aspiracional, no fundo andamos todos um bocadinho à procura, permitam-me pôr as coisas assim, o que é que está nas nossas mãos? O que é que podemos fazer para essa sociedade melhor em que todos queremos imaginar-nos? Rita. Ponto 1, começar por imaginar, não é? Imaginar o que é que nós gostaríamos, o que é que seria, eu sei que pode parecer um pouco utópico, sobretudo nos tempos que vivemos. E depois, mais do que falar, claro que as palavras têm peso e hoje em dia vemos isso também, não é? As palavras a serem usadas por líderes que têm enorme responsabilidade e atitudes de bullying, e esses exemplos que hoje em dia vemos, não é? E que os miúdos, as crianças, os mais jovens veem, não é? Mas perguntaste-me o que é que nós podemos fazer para inspirar, mas temos que ter consciência que o momento atual é diferente. Se estivéssemos a ter esta conversa, se calhar há 2 anos atrás, eu se calhar não imaginaria que te iria dar, se calhar sim, não é? Há fenómenos que são complexos e temos que ter consciência no momento em que estamos a viver, por isso acho que a responsabilidade tem que ser ainda maior. Ponto 1, temos uma voz, temos que a usar. E se a temos, ainda temos que... quando é para, sobretudo por causas que têm que ver com um bem comum, com uma sociedade mais sã, em que não estamos a andar para trás no que são os valores e que são as conquistas, temos que usar essa voz. Mas já não é só usar a voz, acho que temos que também agir, quer dizer, e cada um pode fazer aquilo na sua pequena parte, pode contribuir, seja nas suas realidades profissionais, seja, lá está, se do ponto de vista, por exemplo, dos temas que estávamos a falar, da sustentabilidade, é muito bonito falarmos, mas o que é que tu estás a fazer, o que é que estamos nós a fazer na prática? Por exemplo, a dada altura foi uma das coisas que comecei a sentir no projeto dos vinhos, em que, ok, não basta falar, começámos a agir, começámos a passar tudo para modo de produção biológica, começámos a fazer um conjunto de mudanças, começámos a identificar o bem-estar das pessoas, que era algo que nós já tínhamos também. Disse-me só concluir, ou seja, não basta só dizer que fazemos, temos de facto de fazer, porque senão estamos no greenwashing. Isto neste campo. Mas noutros campos eu acho que temos que olhar para o que está à nossa volta, no impacto que temos nos outros, temos que também dar todos um bocadinho mais, porque caso não o façamos, e estamos a ver isso a acontecer, e eu estou preocupada, vamos andar para trás.
E depois podemos vir a andar para a frente, mas antes de andar para a frente vamos ter aqui um período que eu não quero acabar com esta parte mais dantesca, não é esse o meu propósito, porque eu acho que temos que inspirar pela alegria, pelo sorriso, por aquilo que eu acho que as pessoas estão-se a esquecer, de sermos um bocado mais humanos. Falámos muito ao longo desta conversa sobre isso, sabermos escutar-nos, sabermos ter cuidado com os outros. E não só isto, com isto não estou a dizer que ninguém é perfeito, mas termos esse cuidado, cuidarmos a forma como nos dirigimos aos outros, ou quem trabalhamos, com quem vivemos, com quem é ainda mais importante, porque o mundo está cada vez mais crispado, sentimos, as pessoas estão também insatisfeitas. E por isso acho que a resposta que eu te estou a dar agora se calhar era diferente. Por isso temos que estar ainda a redobrar esta energia para não deixarmos, ponto 1, as coisas andar para trás, porque elas já estão a andar para trás, a verdade é essa, vemos isso no mundo. E se possível, daquilo que nos couber e da pequena parte que às vezes podemos fazer ao nosso alcance, pode ser dar um bocadinho do nosso tempo, pode ser dar um bocadinho da nossa palavra, pode ser um bocadinho dar do nosso contributo. E se já fizermos essa pequena parte, mais do que só falar já é importante, mas fazer essa pequena parte eu acho que já é um contributo importante. Muito bem, portanto eu sintetizaria numa coerência entre os valores, o pensamento e a ação. É um bocadinho também uma imagem que eu tenho de si própria. Sim, porque falar é importante, mas lá está, se não houver a ação, a liderança, e eu já agora permito-me só que uma das coisas que eu via no meu avô não era as palavras, ele falava muito bem, mas acima de tudo era a ação, e eram as pequenas histórias. Quando ele partiu, a quantidade de pessoas que vieram ter connosco, comigo, ainda hoje me contam, eu conheci, ele fez isto por mim, ele deu um computador à minha filha. Uma senhora há uns anos atrás disse-me, ele só não deu uns olhos ao meu marido porque não pôde. E não é questão do dinheiro, não é só a questão do dinheiro, é a questão às vezes do tempo, da disponibilidade. Às vezes era essa pequena história que era, ele respondeu a uma carta. Às vezes uma pequena e por isso eu dizia que tocando a cada um ele tocava a todos. E não o contrário, que hoje em dia de facto metemos nas redes sociais, achamos que estamos a chegar a imensa gente, mas na verdade não chegamos, se calhar, não quer dizer que não toquemos alguém, mas acho que ainda o contacto humano, olhar cara a cara, conta muito e vai passar a contar ainda mais. Tony, o que é que está nas tuas mãos? Sendo uma pessoa criativa, eu diria que a particularidade de um criativo é ser uma pessoa curiosa. E tendo curiosidade, portanto, aceitamos a pessoa como ela é. Ou seja, vamos à procura da diferença. Não procuramos as pessoas que são iguais a nós. Portanto, aceitamos o outro como ele é. E concordo com a Rita, hoje em dia estamos um bocadinho a perder isto. Estamos a criar barreiras, a pôr o dedo em cima das diferenças. Não valorizamos, pelo contrário. Para mim, a riqueza humana é isto, é encontrar aquilo que o outro nos preenche. Isso para mim é fundamental. E hoje em dia, aquilo que vemos e que vivemos, e esperamos que o futuro vai travar um bocadinho esta tendência, portanto, é aceitar o outro, basicamente. E usar, se calhar, melhor a curiosidade, não é? Essa de Queiroz dizia que a curiosidade é esse combustível tão fantástico que tanto dá para descobrir a América como para espreitar através do buraco da fechadura. Portanto, usemo-la bem. Passar agora à audiência. Cumprimos 1 hora certinha. Gostava de desafiar aqui algumas perguntas, algumas vozes para, com a Rita e com o Tony, partilharem as vossas ideias e lançarem questões que considerem que fazem parte da vossa curiosidade e pelas quais nós não tínhamos passado por aqui, certamente houve muitas. Como é que se chama? Vera Borges. Eu não tenho propriamente uma questão, apesar de que, e dada a hora, poderia ter aqui muitas, é verdade, mas eu queria mesmo só fazer um comentário de que as mensagens, aliás, toda a conversa foi muito interessante e as mensagens que vocês deixaram, estas mensagens finais, foram muito tocantes e inspiradoras. E é verdade que
vivemos num mundo um bocadinho caótico, não é? Se assim podemos dizer, e esta questão da humanização, da empatia, eu até ultimamente não paro de falar disto porque Eu diria que para não dizer- usámos a palavra, mas ela não esteve cá, usamos, não é? O mas ela sentido está esteve cá. ela está cá e o mundo precisa cada vez de mais empatia e deste cara a cara, a curiosidade, usarmos desta criatividade, sermos engenhosos para de facto levarmos as coisas para a frente e construirmos uma sociedade melhor, porque parece que estávamos a caminhar bem, mas ultimamente estamos num mundo estranho e cada vez mais há que trabalhar e deixar aqui este legado e mais do que falarmos, fazermos. Cada um de nós podemos fazer um bocadinho e dar o nosso contributo e às vezes basta darmos o nosso tempo. Eu hoje vim aqui dar o meu tempo, neste caso até receber, e foi uma opção, foi uma escolha, e já devia estar em casa, mas dei por este tempo muito bem empregue. E vou-me calar porque eu tenho tendência a falar muito. Obrigada a todos. Muito obrigada. Aqui à frente, como é que se chama? Cristina. Cristina Viegas. Antes de mais, queria agradecer o facto, como já disseram, de ter sido uma intervenção tão inspiradora e principalmente na parte final. Surgiram muitas questões ao longo da conversa, mas se calhar aquela que eu queria mais ver respondida de certa forma tem a ver com o início, antes de chegar e quando vi o tema e o que é que iríamos abordar, pensei logo como é que realmente foi o vosso percurso de serem criativos para passarem para uma parte mais de gestão, aflorarmos um bocadinho, mas fiquei muito curiosa em tentar perceber como é que simples, que não são simples, porque as ideias no fundo são muito complexas, mas também podem ser muito simples, mas como é que elas se executam na verdade e como é que se potencia as pessoas que têm ideias, porque no fundo isto é um conjunto de sinergias, não é? Mas também depende muito da pessoa que está disposta a investir em determinada área. Por exemplo, esta da cortiça achei super interessante porque nunca imaginei que um produto tão bonito no final, no fundo alguém tivesse pensado lá no início que poderia ser uma coisa que não ia ser bem aceito porque não tinha o cheiro correto ou porque era de uma cor que não seria vendável, por assim dizer. Portanto, basicamente a minha questão era como é que, sendo os dois criativos, como é que depois conseguem executar essas ideias e saberem que é uma ideia ganhadora? Como é que é esse processo, no fundo? Tony. Posso responder. Primeiro, enquanto criativo, não prevemos o futuro. Isso, quando trabalho com um cliente, não digo, "Olha, isto vai funcionar." Nunca sei. Mas vamos fazer. Dissemos, não é? Não é só falar, vamos fazer. E lembro da primeira marca que eu criei, foi a Relook, portanto, uma empresa de mobiliário em metal, uma coisa já não estava na moda, o metal não mudava desde os anos 20, portanto, metal tubular, pronto. Eu disse, não vamos para este caminho, vamos fazer uma coisa totalmente o contrário. Eu perguntei qual é o orçamento. Não há dinheiro. Ok. Portanto, sem dinheiro, o que é que podemos fazer? Não havia dinheiro para publicidade, não havia dinheiro para nada. Então vamos lançar a pedra e vamos ver a reação. Fazendo produtos muito provocadores, houve muita reação a nível internacional e conseguimos desta maneira. Não tive à espera que houvesse investimento, não. Vamos provocar e depois vemos. Podia não funcionar. Funcionou, tive sorte, mas as ideias estão para isso. Portanto, é por isso que acredito muito na parte humana e nas conversas. Isto é o fundamento. Depois, o resto é acessório. Rita, queres complementar? Eu complemento com histórias, porque eu acho que ajuda a explicar melhor. Eu nesta fase, depois da inauguração e que comecei a falar com a agência, com a Iviti e com o Carlos Coelho, tínhamos pensado fazer uma primeira edição especial, um vinho mais
topo, tínhamos a nossa gama base, os vinhos ainda não eram muito conhecidos e um mercado super competitivo, são mais de 1000 e tal produtores, hoje em dia são mais de 30 mil marcas. Se há coisa que eu aprendi no mundo dos vinhos é que para criar uma marca é difícil, mas temos que ser muito consistentes, temos que ser coerentes. E na altura estávamos a fazer esta edição especial e pensei, bem, só que é um vinho especial, eu fui buscar inspiração a um universo diferente. Aliás, acho que é uma coisa que eu há bocado não falei, mas é uma aprendizagem. Muitas vezes vamos buscar a inspiração aos mesmos sítios. E uma das coisas que, por acaso, o Philip Stark desenhou esta máquina, eu há muitos anos tinha lido uma entrevista dele que dizia que o mais importante é ir buscar inspiração a áreas que não têm nada a ver necessariamente com o nosso universo onde nós trabalhamos. Muitas vezes até à natureza, não é? No caso do design. E na altura decidimos fazer era o vinho 7, que tínhamos feito 2007 garrafas no dia 7 do 7 de 2007, engarrafámos. Então para mim tinha que ter uma embalagem diferente. E aí já não fui eu a desenhar, aí foi a primeira vez que pedi a alguém e eu fiz o papel ao contrário. E aquele packaging era diferente. Ninguém tinha feito um projeto quase desta natureza. Claro que também foi criticado por um meio mais conservador, a dizer o que eu valorizo é os vinhos, não o conteúdo, não a embalagem. A verdade é que aquele vinho de repente voou. Eram 2007 garrafas e ele voou. E a partir daí, por exemplo, foi claramente quando eu tive a clara sensação que eu tinha que estar do lado. Eu tenho as ideias, vou tentar buscar as melhores pessoas para me ajudar a colocá-las em prática. E ainda hoje é assim. Vamos buscar ou as agências, ou os designers, ou por exemplo, uma outra ideia, quando nós fizemos 10 anos, a marca fez 10 anos, em vez de investirmos em publicidade, o que fizemos, abrimos um restaurante pop-up. Pegámos nesse dinheiro e na Rua do Lucrim abrimos um restaurante que chamámos o Sem Título. E durante cada semana tínhamos um pairing de vinhos dedicado ou à música ou à pintura. E é isso, o que é que aconteceu? Não íamos estar a investir em publicidade tradicional nas revistas, gerou uma comunicação orgânica brutal. Que se calhar valeu muito mais do que todo o dinheiro que tivéssemos colocado em anúncios, e foi super importante na altura foi na altura do rebranding da marca. Por isso, às vezes menos é mais, e quando também temos menos recursos temos que ser mais criativos, fazer mais com menos, e acho que ainda, apesar da Adega Maior é uma marca do grupo, mas os recursos não são os mesmos do grupo. É uma marca que não tem os recursos financeiros que o nosso grupo tem. Por isso a criatividade é fundamental. E há um trabalho em equipa. Há uma coisa que me orgulho, é que esse brainstorm, é trocarmos ideias, é partilhar informação. A minha equipa, por exemplo, nós temos, além de termos as reuniões mensais, há um contacto muito próximo. Por exemplo, partilho toda a informação de uma forma muito transparente. Toda a gente sabe de cada área o que é que está a acontecer. E é muito importante porque às vezes um detalhe do que está a acontecer na área agrícola da terra é fundamental para a comunicação e vice-versa. E então esta permeabilidade entre áreas é fundamental. Não sei se respondi à pergunta. Neuza. Boa noite a todos. Antes de mais, Paula, obrigada pelo convite. Está a ser bastante interessante estar aqui hoje. Tony falou uma coisa que eu aprendi e vou levar para casa, sobre a definição do diretor criativo. Muitas vezes nós ouvimos esses nomes e efetivamente nós não sabemos o que consiste. E eu descobri que eu sou uma diretora criativa e não sabia. Obrigada, Tony. Essa pergunta, apesar de ir para a Rita, também acho que o Tony pode responder, que é como é que a vossa visão sobre a diversidade e a importância de ação se conecta com espaços de oportunidade que vocês têm promovido, tanto a nível criativo como a nível de empregabilidade. Em que sentido? Peço desculpa, só a diversidade em relação aos espaços? Diversidade em relação ao espaço, às pessoas, porque depois, consoante o projeto que vocês estão envolvidos e quem vocês querem atingir, todo a atmosfera onde vocês estão e com quem vocês trabalham acaba por influenciar o produto final. Aqui em concreto, no caso dos vinhos?
É isso? Não falavas no caso dos vinhos, mas pode Por exemplo, explicar. é Sim, sim, pode ser. Eu não sei A se. importância da diversidade, não é isso? Sim. Era aquilo que eu dizia há pouco, eu acho que é fundamental. Também é importante quando nós fazemos, e sobretudo já agora só depende se estivermos a falar de diversidade de um produto e não é para quem é que ele se destina. Neste caso do universo dos vinhos, a segmentação é fundamental, percebermos para quem é que ele se destina. Quando estamos a falar num sentido mais lato, se é que é isso que estamos a falar foi engraçado, por exemplo, quando eu fiz os primeiros rótulos, já agora foi uma história também curiosa. Eu sentia que, por exemplo, uma das pessoas que eventualmente poderiam fruir melhor de um vinho, não é? As pessoas que têm sentidos mais apurados são pessoas invisuais. Então, nos primeiros rótulos, eu coloquei braille. Foi uma das coisas que na altura não havia rótulos de vinho que tivessem braille. E nos primeiros rótulos eu coloquei. Lembro que na altura fui ter uma reunião à capo para perceber como é que não é, se estava o que é que tinha que cumprir, e pusemos braille ainda hoje temos braille nos nossos rótulos. Ou seja, é um exemplo de uma inclusão que muitas vezes às vezes esquecemos, não é? Pessoas que não e que muitas vezes acabam por ter um sentido mais apurado. Do ponto de vista mais global, e se estivermos a falar de forma mais genérica, aí eu tenho que falar pelo grupo. Nós temos N infraestruturas e escritórios, todos eles diferentes, mas acho que há um caminho. Obviamente que quando tem que haver um caminho, e temos tido essa preocupação com temas que têm a ver com a diversidade e a inclusão. Se estamos no caminho, no sítio perfeito, ainda não. Uma das coisas que é fundamental é medir, perceber onde é que estamos. Acho que hoje em dia, quando as empresas as grandes empresas são obrigadas a reportar os chamados ESG, não é? As diretivas europeias, que alguns se queixam, mas é fundamental. Se nós não sabermos onde estamos, porque uma coisa é dizer, nós fazemos isto, aquilo e aquilo outro. Outra coisa é os números, onde nós estamos. E depois, a partir daí, que eles sirvam para podermos implementar melhorias. E isso é uma coisa que agora, em particular, as grandes empresas vão ter que fazer publicamente. Agora, às vezes não basta estalar os dedos, tem que haver tem que estar enraizado no que é um propósito maior. E quando, inclusivamente, a visão vem de cima, acho que é fundamental podermos ter essa visão e aplicá-la na prática, uma vez mais a prática, não basta só falar. Mariana, temos espaço para mais uma pergunta? Penso que sim. Boa noite. Primeiro que tudo, obrigada. E a minha pergunta é muito simples e muito rápida, já que estamos aqui todos a falar e eu também trabalho na área criativa. Vocês acham que a criatividade neste mundo caótico, também falámos aqui, acelerado, em que as crianças já não se aborrecem, a criatividade está em vias de extinção? Por uma pergunta, e se sim, o que podemos fazer como sociedade em todas as esferas para que isso não aconteça? Pelo amor de Deus. Help! Está em vias de extinção, Tony? Eu nunca acredito que vai. É diferente. Nós, quando éramos, vou falar do meu caso, quando era criança, havia pouca informação e muito tempo disponível. Hoje em dia as crianças, eu sou pai, portanto tenho duas crianças, adolescentes agora, pronto, e é uma luta na educação deles para motivá-los a fazer coisas. E muitas vezes, quando proibimos os telemóveis, as distrações, e agora o que é que vou fazer? Vais apanhar secas. Porque para mim é fundamental ver o tempo passar, apanhar uma seca, faz pensar na vida. E isso é o início da criatividade. Portanto, se não tenho nada para fazer, vou inventar coisas. Estou ocupado, não vou criar. Portanto, para mim, insisto muito com os meus filhos para apanhar secas. Ver o tempo passar. Faz nada. É bom para a vida. Eu posso acrescentar, há uma TED Talk que é deliciosa, que é das minhas favoritas, que é do Ken Robinson, que é How Schools are Killing Creativity. Era uma coisa qualquer deste género.
E ele fala muito sobre como nós às vezes educamos as crianças ou nós mesmo, nossa educação, sobretudo a educação ocidental, que treinamos-nos, educamos-nos daqui para cima, pouca expressão corporal, e sendo que mais de 90% da nossa comunicação é não verbal. E ele fala muito sobre os talentos naturais. E muitas vezes as crianças, desde pequenas, ou, neste caso, obviamente, a tecnologia é um enorme desafio. Imagino, não tenho filhos, mas vejo que é um enorme desafio, mas porque às vezes também é mais fácil para os pais, porque às vezes também estão cansados, porque pôr um telemóvel à frente é mais simples. Mas também dar espaço às crianças e aos seus talentos e àquilo para explorarem aquilo que é aquilo que elas realmente gostam. E isso, se calhar, uma vez mais, temos que voltar à simplicidade. Eu não quero dizer que não sou nada contra a tecnologia, não é? Mas tem que haver um equilíbrio. Tem que haver um equilíbrio do contacto com a natureza, tem que haver um equilíbrio do contacto com a arte, e porque a arte até era vista como algo menor. Ainda hoje acho que às vezes não é valorizada como eu acho que ela deveria ser. Eu não quero estar aqui, parece que estou a fazer publicidade, mas temos um projeto que me orgulho muito, que é o Centro Educativo Alice Nabeiro. É um centro de talentos, que é um ATL para as crianças, em que, no fundo, as crianças é que escolhem, tempos livres, em campo maior. O que é que elas gostam? Se elas gostam mais de pintura, elas vão para a sala mágica da pintura. Se elas são mais da música, vão para a música. E no final, se gostam mais das artes performativas ou das ciências, cada um tem a sua disciplina. E depois, no final do ano, eles fazem sempre essa interseção entre as diferentes áreas e as diferentes artes. Isto porquê? Porque é estimular a criatividade. Os materiais que eles usam são sempre materiais ou reciclados ou reaproveitados, e é uma delícia entrar ali e ver aquelas crianças e quer dizer, obviamente que há muitas escolas que se fazem isso, mas eu acho que é preciso resgatar esse lado e deixar as crianças elas fazerem, se elas gostam mais dos computadores, também não é necessariamente um problema. Agora, o problema é quando tivermos, se calhar, quase todas só agarradas e viciadas, e que é um vício, que é algo que não controlam. Por isso temos que encontrar este equilíbrio, e é de facto nessa fase, quando as crianças são pequeninas, que tem que se poder trabalhar esse lado. E vejam esse TED Talk, porque se tiverem paciência é delicioso. Ele conta a história da produtora do Cats, porque se calhar se na altura não tivessem deixado ela expressar o lado criativo dela, se calhar ela nunca tinha chegado a ser quem era. Bem, muito obrigada. Eu acho admirável que nesta hora continuemos com a sala completamente preenchida. Muito obrigada pela vossa atenção, pela vossa presença. As Conversas do Avesso são este momento em que juntamos duas personalidades, porventura contrastantes nas suas singularidades e próximas nas suas diversidades, para pensar a liderança, o desenvolvimento do talento numa sociedade tão complexa, tão desafiante como a nossa, em que, com fretes ou não, temos de facto imensos desafios que andam entre a capacidade de contemplar, a partir de um momento de frete que possamos ter, mas também de agir. E, portanto, muito obrigada. Foi um gosto, foi uma aprendizagem para mim, Rita e Tony. Também esta possibilidade de trazermos outros territórios, outras linguagens, para contaminar positivamente o ambiente corporativo em que todos os dias andamos, e que precisa de ser todos os dias reatualizado. Muito obrigada a todos.